Olá, sou a doutora Elisete Caffer e a dica do dia hoje é sobre alergias alimentares. Você sabia que a maioria dos processos alérgicos alimentares, eles são secundários, terciários ou quaternários? Ou seja, a pessoa não tem alergia diretamente ao alimento, mas tem alergia às vezes a um componente do alimento, ou às vezes ocorre uma inflamação intestinal primária e a partir disso, quando o alimento é colocado dentro daquele intestino que está inflamado, consequentemente o processo digestório é incompleto e aí sim ocorre uma intolerância, uma incompatibilidade alimentar. Então, a maioria dos pacientes quando chega com um quadro de alergia alimentar está tratando a consequência do problema, não a causa, não aquele fator primário. Como que ocorre o processo de alergia alimentar, intolerância alimentar? A pessoa tem o contato muitas vezes com o fator alergênico que pode nem vir do alimento, por exemplo, pode vir do cloro da água, do flúor da água, do glifosato, do corante dos alimentos e essa substância ser geneticamente incompatível. Na verdade, um metal que nem aparece no exame de sangue. Essa fase a gente chama de fase 1 da alergia alimentar, onde nem tem sintoma intestinal, só tem o que? Um estresse oxidativo, uma quantidade maior de metais, de radicais livres, de ferrugem no corpo do paciente, maior do que a capacidade dele de desenferrujar. Isso a gente chama de estresse oxidativo. A capacidade de desenferrujamento menor do que a carga que está enferrujando o corpo. Isso é a nível atômico, é a nível de radicais livres, é a nível de eletricidade. A gente não enxerga no exame de sangue, os exames biofísicos, bioquímicos, eles estão normais. Vai fazer o exame de sangue, está normal, vai fazer um exame de endoscopia, de colonoscopia normal, mas às vezes a pessoa come um alimento e passa mal. Ela sente estufamento e sente principalmente alteração da energia. Ela come, em vez de ficar forte, ela fica cansada. Ela come igual abastecer um carro, em vez de o carro andar mais, ele anda menos. E nessa fase inicial não tem exame laboratorial que vai constar a causa, não tem exame anatômico, simplesmente é uma parte biofísica, uma fase 1 do adoecimento. Se isso não é diagnosticado e tratado precocemente, como que eu vou diagnosticar? Faça o ring test, coloca a amostra daquilo que você quer testar, a água, o alimento, o tempero. Tem pacientes que são alérgicos à cúrcuma, ao sal, ao vinagre, coloca na palma da mão e faz o ring test. O alimento, se ele for mais orgânico do que metálico, a condutibilidade elétrica se mantém, a pessoa consegue manter o tônus muscular forte. Então, quando alguém vai fazer força para abrir os dois dedos, não consegue. Se o alimento é mais metálico do que orgânico, tem mais corante, conservante, acidulante, estabilizante, mais metal do que orgânico, na hora que ela é colocada na palma da mão, gera uma resistência elétrica. E aí você não consegue manter a força muscular, você fica fraco quando você faz o ring test. Entre lá, o ring test, ou cinesiologia, ou kinesiologia aplicada. Então é esse exame que a gente consegue detectar na fase 1, na fase pré-molecular. A partir disso, essas nanopartículas vão se juntando até a formação de moléculas. Então, o metal vai se juntando com outro metal, vai se juntando com outro metal, formando complexos organometálicos com restos de células. Essa gororoba quântica, ela vai começar o quê? A fermentar. Ela causa uma fermentação a nível de tubo digestório. Os exames laboratoriais estão normais, você não consegue fazer aqueles testes de alergia, vem tudo normal. A pessoa às vezes sente o que? Gases, estufamento, alteração do ritmo intestinal, às vezes o intestino prende, às vezes o intestino solta pelo processo inflamatório intestinal e às vezes você vai fazer uma colonoscopia, uma endoscopia e simplesmente falar, a mucosa está levemente avermelhada, algo simples, nada que seja patogênico. Então nessa fase, mesma coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se não for feita a detecção precoce do fator causal, isso vai causando uma inflamação secundária no tubo digestível e aí o que acontece? A fase terciária,
Outros alimentos que não eram geneticamente incompatíveis, quando começam a entrar em contato com a mucosa intestinal, encontram essa mucosa inflamada. E quais são as principais enzimas envolvidas no processo de inflamação intestinal? Na crista intestinal, nas microvilosidades intestinais, a gente tem aqui em cima a lactase, que é a enzima que metaboliza a lactose, que é o açúcar do leite, e entre uma vilosidade e outra a gente tem a zonulina e a ocludina, que protege contra o excesso de absorção de glúten, de lectina. Então, quando ocorre uma fermentação da mucosa intestinal, uma inflamação da mucosa intestinal, as primeiras enzimas a serem removidas, a mucosa começa a ficar careca e a pessoa começa a ter secundariamente uma intolerância à lactose e uma intolerância ao glúten. Ou seja, pessoas que eram normais, que não tinham problema com leite e com trigo, de repente passam a ter intolerância ao leite e ao trigo. Isso não é primário, isso é secundário. Só remover o leite e o trigo é suficiente? Não, tem que descobrir qual que é a causa da lesão. Por isso, muitas vezes, os exames que são selecionados, aqueles exames convencionais de sangue pagos pelo laboratório, eles vêm negativos, só vem uma microinflamação, só vem marcadores inflamatórios intestinais. Pode vir um VHS aumentado, um PCR aumentado, uma homocisteína aumentada, uma alteração dos marcadores inflamatórios do sangue. Mas se você for fazer os testes de alergia, muitas vezes os de sangue dão negativos, às vezes ocorre uma positivação dos testes de alergia alimentar salivar, que é a IgA, IgG e IgM, são aqueles que são feitos a nível particular. E se o paciente não remover a causa, isso vai fazendo igual um caracol, igual um caramujo, um efeito vórtex. Novas partículas vão se aderindo a esse metal, a esse complexo organometálico e gera uma intolerância, uma alergia intestinal quaternária. A mucosa já está completamente inflamada, já teve uma mucosa totalmente anatomicamente não funcional, que a gente chama Liggett syndrome, síndrome de hiperpermeabilidade intestinal, e aí todo e qualquer alimento, mesmo alergênico, não alergênico, que entra em contato com o tubo digestivo, ele se torna alergênico. Por quê? Pela permeabilidade intestinal. Então ele entra em contato com os mastócitos, com os macrófagos, com as células produtoras de anticorpos, e aí na fase 4 sim vem IgA, IgG, IgM e a IgE, que é o exame que nós pedimos de sangue no convênio. Esse exame aí sim aparece, só que ele não aparece positivo só contra o alergênico primário. Ele aparece contra o alergênico secundário, terciário, quaternário e muitas vezes nem aparece a causa do adoecimento. Como que se trata então a alergia alimentar? Trata-se de trás para frente, então faz uma dieta anti-inflamatória, a dieta GAPS. Dieta GAPS, ela começou a ser pensada por Hipócrates há 400, 600 anos antes de Cristo, que falava que todas as doenças neurocomportamentais e inflamatórias do corpo são causadas por alteração intestinal. Em 1920, dois médicos alemães criaram essa alimentação restrita anti-inflamatória, que é a dieta da síndrome da hiperpermeabilidade intestinal ligada às alterações psicossomáticas, dieta GAPS, onde se restringe a alimentação inicialmente à alimentação arquetípica genética, que é proteínas cozidas com raízes. Primeira coisa que se dá para um bebezinho recém-nascido é o quê? Uma sopinha feita de carne ou frango com batata, mandioquinha, então um tubérculo batido no liquidificador com uma carne e um frango cozido, coado, batido. Então uma alimentação bem restrita, anti-inflamatória, e conforme vai ocorrendo a dessensibilização, a desinflamação intestinal, vai se ampliando, reintroduzindo novos alimentos, sempre testando por oringuiteste, de preferência um alimento por semana. Por quê? Porque muitas vezes o que dá alergia
alergia, incompatibilidade alimentar, não é o alimento, é a combinação dos alimentos que viram um terceiro alimento, que a gente chama de onda provável, ou às vezes o preparo do alimento, tem que remover casca, fibra, bagaço, casca de fruta, casca de grão, verdura crua, todas as fibras, quando o intestino está inflamado, para que não ocorra uma piora do processo inflamatório intestinal. Imagina um gato arranhando dentro de um intestino todo inflamado. Então, o processo de desinflamação intestinal é remover todas as fibras presentes nos alimentos para poder desinflamar o intestino. E aí a reintrodução lenta e progressiva dos alimentos até que finalmente só vai sobrar o alimento de origem, o alimento geneticamente incompatível, que é o que vai persistir negativo no ring test. Mesmo após todos os exames negativos, aquele alimento, ele sempre que você for testar, você perde a força em contato com ele. Então é um processo lento, progressivo, tem que ter paciência, mas sim, é possível chegar à origem das intolerâncias e das alergias alimentares e após isso fazer uma gestão, adaptação do estilo de vida, respeitando a genética. Isso é medicina pós-genômica, isso é medicina europeia. É você adaptar a medicina às necessidades genéticas do paciente e assim ter estilo de vida, saúde, alta performance e níveis ótimos de saúde. Fica a dica.